Graças a Deus que o Senhor nos traz mais uma vez para juntos louvarmos o seu nome. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nós vamos ler dois versos inicialmente deste salmo. Nós vamos ler os versos 5 e 6 e depois, durante a ministração, nós vamos ler os demais. Amém? Salmo número 84, nós vamos ler os versos 5 e 6 nesse momento. Diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem em todo tempo cuidado das nossas vidas. E nesta manhã, mais uma vez, nós nos achegamos à tua casa, já ouvimos a ministração da tua palavra na escola bíblica dominical, já ouvimos a ministração na abertura deste culto, desta celebração, já ouvimos a ministração da tua palavra durante o momento do louvor, aonde mesmo elevando as nossas vozes para adorar a ti, para exaltar o teu nome, o Senhor continuou falando conosco e nós temos certeza de que o Senhor vai continuar falando as nossas vidas, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em cada coração e encontre corações dispostos a compreender e obedecer a tua voz, a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este Salmo de número 84, para nós falarmos um pouquinho sobre o contexto, muitos dizem que foi escrito pelos filhos de Corá, apesar aqui o título ele fala que é um salmo na minha Bíblia, para os filhos de Corá. Muitos dizem que ele foi escrito pelos filhos de Corá, e alguns historiadores, alguns teólogos dizem que ele foi escrito por Davi, mas nós não vamos nos ater especificamente por quem foi escrito. Esse não é o principal assunto nessa manhã. Nós queremos entender um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas a partir desta palavra. O início deste salmo diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Este salmo foi escrito em um momento, e nós já aprendemos isso por diversas vezes que ouvimos a palavra do Senhor, quando o povo de Israel ia até Sião ou Jerusalém, nas suas peregrinações, para adorar ao Senhor no templo. De tempos em tempos, o povo saía em peregrinação e ia até Jerusalém para adorar ao Senhor. As famílias viajavam juntas, formavam grupos e durante o caminho paravam, acampavam, e numa grande peregrinação eles cantavam durante o caminho, passavam pelas dificuldades que havia no caminho, montes, vales, tudo aquilo que aparecia pela frente, eles iam juntos passando, e aquilo ficava e ficou na sua memória, de forma que não era esquecido. E este Salmo de número 84, ele fala de um momento como esse,
Ele fala de um momento como esse, aonde o povo ia a Jerusalém, ia ao templo para adorar ao Senhor. Mas ele traz ensinamentos tremendos para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida, nos dias de hoje, para a nossa vida hoje. E ele inicia dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são. Quando o salmista fala amáveis, nós poderíamos reduzir o significado desta palavra, o significado dessa expressão, quão amáveis são os teus tabernáculos. Há um simples fato de ser bom estar no templo, porque quando ele fala tabernáculo, ele diz de tudo aquilo que envolvia o templo, todos os ambientes do templo, do tabernáculo. Nós poderíamos reduzir isto ao simples fato de dizer é bom, é gostoso, mas essa expressão, quão amáveis são, e nós vamos entender quando nós continuamos lendo esse salmo, ele refere-se a muito mais do que simplesmente o fato de ser bom, de ser prazeroso. Quando ele diz quão amáveis são os teus tabernáculos, o salmista está dizendo que no lugar da adoração, no local onde se adora ao Senhor, nós podemos sentir e receber do Senhor misericórdia, graça, perdão, justiça, justificação, amor. No lugar aonde se adora ao Senhor, aonde nós nos reunimos para adorar o Senhor, é o lugar aonde os propósitos, ou o propósito de Deus, melhor dizendo, para as nossas vidas, é manifesto e se cumpre. A salvação do Senhor, o consolo do Senhor é manifesto e se cumpre nas nossas vidas, no lugar da adoração. Então, essa expressão amáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos, é muito mais do que simplesmente dizer como é bom os tabernáculos estar no templo, como é bom estar no tabernáculo do Senhor. E ele diz, Senhor dos exércitos. Nesse primeiro verso, nós podemos já entender aquilo que estava no coração do salmista, quando ele escreve este poema, esta oração. Porque ao mesmo tempo que ele diz, no lugar aonde nós adoramos, no lugar aonde nós vamos buscar a sua presença, nós encontramos misericórdia, nós encontramos consolo, nós encontramos perdão, nós encontramos salvação. E neste lugar é manifesta a presença daquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o médico dos médicos, aquele que domina, aquele que tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade, aquele que governa sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Neste lugar nós encontramos resposta certa, definitiva, única para as nossas vidas, porque aquele que tem o governo em suas mãos, o Senhor dos exércitos, se manifesta. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, um Deus vivo, um Deus fiel. Ele continua, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor.
o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele inicia o salmo dizendo de tudo aquilo que encontra-se no lugar da adoração. E ele fala: esse lugar é tão maravilhoso, esse lugar é tão tremendo, que eu tenho um desejo constante, eu tenho um desejo ardente dentro de mim. Há um fogo, há um desejo constante por estar nesse lugar. Ele chega a dizer: a minha alma desfalece, eu chego a quase perder o sentido. Essa palavra anelante, se você for procurar o significado, um dos significados dessa palavra anelante significa dificuldade para respirar, ofegante, estar ofegante. E nós podemos entender isso quando um jovem, um adolescente, ele se apaixona por alguém e ele quer estar a todo tempo junto com aquela pessoa. Ele fica de uma forma, ela fica de uma forma que falta até o ar. Quando vai falar, quando chega perto, parece que a respiração até falta. De tão desejoso que ele está de estar junto. E o salmista aqui, ele fala isso: a minha alma está desejosa, esse lugar é tão maravilhoso, que a minha alma é constantemente desejosa de estar nesse lugar, e eu chego a desfalecer. Olha só o desejo, olha só a situação que ele descreve, por estar na presença, nos átrios do Senhor. Ele fala: o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha carne, o meu físico, clamam, pedem, desejam o Deus vivo. É todo o ser, envolve tudo, envolve o corpo, envolve os sentimentos, as emoções. E o salmista descreve: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Presta atenção. Isso é para a minha vida e para a sua vida. O pastor falava aqui, há poucos instantes, ele fez uma pergunta: quem come apenas uma vez por dia? E essa semana eu escutava na rádio uma pessoa falando, aproximadamente 50% da população, e ele falava exatamente da falta de valor que nós damos ao alimento e a algumas outras coisas no nosso país, porque aproximadamente 50% da população mundial não tem mais do que uma alimentação diária. Não é porque não quer, é porque não tem. É porque não tem. Existe clamor, existe desejo. Nós estudávamos nessa manhã na escola bíblica dominical. Muitas vezes se clama por justiça e coloca-se a culpa nas coisas que acontecem no mundo, no pecado, na miséria. Se coloca a culpa que é porque não há justiça do homem. Se coloca a culpa que é porque não há uma boa alimentação. Mas a verdade é que o que acontece na humanidade, o pecado, a miséria, é por causa da falta do Deus vivo. É por causa da falta do alimento que enche a alma. E muitos hoje clamam por um prato de comida,
Muitos hoje clamam por justiça humana, mas na verdade, o que a humanidade precisa, o que nós precisamos é sentir o desejo que o salmista expressa aqui. É sentir o desejo, é sentir vontade, é sentir necessidade, é a alma, o corpo, as emoções desejarem ardentemente e constantemente os átrios, a presença, a vontade manifesta do Senhor nas nossas vidas. Se verdadeiramente nós fôssemos e nós nos colocássemos, porque nós já temos recebido do Senhor e muitas vezes não temos dado valor, mas se nós nos colocássemos nas mãos do Senhor, como o Senhor deseja que eu e você nos coloquemos nas suas mãos, para fazer chegar aqueles que estão, mesmo sem saber, necessitando de um alimento espiritual para a sua alma, o mundo não seria como é. O mundo seria diferente. Ele continua dizendo, até o pardal. E aí o salmista, ele começa a comparar. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, para a sua prole, para os seus filhotes, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. De vez em quando nós vemos aqui um pássaro passar aqui. Se nós formos procurar, eu tenho certeza que deve ter ninho aqui em cima. E é disso que ele estava falando. Até os pássaros, até o pardal, até a andorinha, encontrou um lugarzinho nos teus altares, e ali fez o seu ninho. E eu, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, e eu, esse é o meu desejo. O meu desejo é esse. O meu desejo é estar diante da tua presença. O meu desejo é estar neste lugar, aonde eu recebo graça, misericórdia, perdão, salvação, aonde o propósito do Senhor é manifesto na minha vida. O meu desejo é estar neste lugar constantemente. Mas o amor do Senhor pelas nossas vidas é tão grande. Quando o Senhor Jesus falava, Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso de número 7, ele responde ao temor, ao anseio dos homens, e ele diz assim, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Nós temos valor diante do Senhor, e o nosso valor excede aos dos pássaros. Isso é a resposta do Senhor para mim e para a sua vida, para não temermos a isso, mas sim, para buscarmos a presença do Senhor, porque em buscarmos a presença do Senhor, nós encontramos. Em buscarmos a presença do Senhor, nós encontramos. No verso de número 4, ele diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. É feliz aquele que habita na casa do Senhor. Não a casa feita por mãos de homens, não a casa construída com pedra, areia e tijolos, mas feliz é aquele que habita na casa do Senhor, feliz é aquele que louva continuamente. Por habitar, vai louvar, por louvar, habita.
louvar-te-ão continuamente. Mas nós chegamos no verso de número 5, e eu quero parar um pouquinho aqui nesse verso. 5 e 6. Ele repete: bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. O salmista diz: o homem, a mulher, aquele que compreende que a sua força não vem dele mesmo, mas a sua força vem do Senhor. Feliz é aquele que compreende que a força que há em si vem de Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É aquele que não acredita que pela sua capacidade, pelo seu esforço físico, vai conseguir alcançar algo. Mas é aquele que tem certeza que o Senhor à frente, que com o Senhor à sua frente, ele pode todas as coisas, porque o Senhor trabalha em seu favor. É aquele que tem a certeza, sabe, convicção, que a sua força vem de Deus. Este, em cujo coração estão os caminhos aplanados, os seus sentimentos, as suas emoções estão em fazer a vontade de Deus, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu coração está em adorar ao Senhor, em ter uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas. Este é feliz. O Senhor colocou essa passagem no meu coração e nós podemos ver isso na vida de Jó, no capítulo 9 de Jó, a partir do verso 1, nós podemos ver Jó confessando a justiça de Deus, depois de queixar-se pela situação em que ele estava, depois de reclamar pela situação em que estava, Jó confessa a justiça de Deus. Ele declara: o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Eu quero ler aqui alguns versos apenas, para nós não lermos todos os versos. Vamos ler aqui, a partir do verso de número 10. O que faz coisas grandes, o capítulo 9 de Jó. O que faz coisas grandes. Melhor, eu vou pegar aqui do verso de número 1 mesmo. Olha só. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e o Órion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá que fazes?
Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse, ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? E depois você continua lendo. Mas Jó fala o seguinte, olha, depois dele se queixar pela situação que ele estava, ele chega e reconhece a justiça de Deus e fala, Deus não faz nada. Deus não faz nada que ele não queira. Tudo é porque ele quer. Ele tem em suas mãos todo o poder. Ele tem em suas mãos toda a autoridade. E se ele faz, é porque é o melhor para mim. Depois você continua lendo. Jó justifica. Ele reconhece a justiça de Deus. Este é um homem feliz. Este é um homem que tem o coração aplanado. Que o salmista escreve, bem-aventurado, bem-aventurado o homem que tem o coração, o caminho aplanado. É Jó. Em um momento de fraqueza ele se queixou, depois de perder tudo. Mas, imediatamente seguinte, por ele ter um coração, no seu coração, os caminhos aplanados, ou seja, por ele compreender a vontade de Deus, por ele desejar fazer a vontade de Deus, ele reconhece a justiça de Deus que é sobre a sua vida. E fala, se eu estou nessa situação, é porque o Senhor quis. Se eu estou nessa situação, é porque o Senhor permitiu. Se eu estou nessa situação, é porque o Senhor tem um propósito para isso. Feliz é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E aí o verso de número 6, ele diz assim, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. O vale de Baca é conhecido também como o vale de lágrimas, ou vale das balsameiras. Este local é um local desértico, árido, onde as condições de sobrevivência são escassas. Mas esse nome, Vale de Baca, ele foi dado exatamente porque Baca são as balsameiras, são flores, uma planta de bálsamo. E o significado vale de lágrimas, muitas vezes nós escutamos pregações dizendo que por ser um local desértico, um local difícil, haviam lágrimas, e muitos fazem referência que quando nós passamos pelo vale de Baca, nós estamos passando por uma situação difícil nas nossas vidas, onde existem lágrimas, existe choro, existe pranto. Nós estamos passando pelo vale de Baca. Mas na verdade, Baca são essas plantas balsameiras, e diz que
essas balsameiras, elas destilam, elas gotejam bálsamo. E esse bálsamo trazia alívio, esse bálsamo trazia conforto, esse bálsamo trazia refrigério. Por isso vem o nome Vale de Baca, porque como que lágrimas, como que um choro, essas balsameiras, essas plantas destilavam o seu bálsamo. E o salmista escreve: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O que significa essa expressão do salmista para mim e para a sua vida? Fazer de um vale, fazer de um lugar desértico, aonde existem algumas plantas, aonde existem plantas que destilam como que lágrimas, gotas, fazer deste lugar como uma fonte. O que significa isso para mim e para a sua vida? Feliz é aquele que tem no Senhor a sua força. Bem-aventurado é aquele em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor. Aqueles que buscam viver a vontade do Senhor. Esses, quando passarem, sim, por um lugar desértico, estes quando passarem, sim, pela provação, estes quando passarem, sim, pelo momento da dificuldade. O Vale de Baca era um lugar de passagem, quando o povo de Israel peregrinava para Jerusalém, para adorar ao Senhor. Feliz é aquele que quando passa por um momento difícil na sua vida, ao receber o bálsamo do Senhor, recebe o refrigério, recebe o consolo, recebe o conforto, e mesmo que como gotejo, mesmo que como gotas, faz dessa resposta de Deus para a sua vida como uma fonte. Faz da resposta de Deus para a sua vida como uma fonte. O que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra, e que ficou escrita pela vida do salmista, é que no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento da necessidade, e eu não creio que existam poucos passando por este momento. Talvez nós pudéssemos dizer: você está no vale de Baca, você está passando por um vale de lágrimas, mas o Senhor vai te dar a vitória. Eu quero te dizer o seguinte: se você está passando pelo vale de Baca, o Senhor já te deu a vitória. Se você está passando pelo vale de Baca, o Senhor já te deu a resposta. Talvez você tenha olhado para a resposta do Senhor para a sua vida, e você tenha dito: mas Senhor, é isso? É uma gota? Diante de uma necessidade tão grande, diante de um problema tão grande, eu recebo uma gota? Mas o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, que essa gota é como uma fonte nas mãos do Senhor, que jorra para trazer conforto, que jorra para trazer
refrigério, que jorra para trazer alívio às nossas vidas. O vale de Baca significa isso, é bálsamo para curar, é fonte que não apenas supre as nossas necessidades, mas ainda faz, como o salmista escreve aqui, a chuva. A chuva também enche os tanques. O salmista está dizendo porque esta chuva que está escrito aqui, ele se referia às primeiras chuvas do outono. As primeiras chuvas do outono, uma chuva serôdia, mas ele diz aqui, e a chuva, a gota da balsameira vem para te trazer alívio, a gota da balsameira vem para te trazer conforto, a resposta do Senhor para a sua vida, mesmo que diante dos seus olhos possa parecer uma resposta pequena, ela vem para te trazer conforto, ela vem para te trazer alívio, mas diz que as primeiras chuvas, a chuva serôdia, não é temporal, não é vendaval, não é tempestade, é uma chuva serôdia. As primeiras chuvas, a chuva do Senhor vai vir, e quando ela vier, vai ser suficiente para encher os poços, para encher os tanques, de forma que o Senhor não apenas suprirá a necessidade, mas ainda terá para armazenar. É o vale de Baca. Este é o vale de Baca. Mas nós não podemos ler o verso de número 6 sem nos esquecer, sem nos lembrar, melhor dizendo, ou nos esquecendo do verso de número 5 que nós já lemos. Nós não podemos receber o conforto, receber o consolo, receber o alívio, ter os tanques cheios, sem nos esquecer que a nossa força tem que estar no Senhor, sem nos esquecer que os nossos corações precisam estar aplanados. O desejo da nossa alma tem que ser em fazer a vontade do Senhor, o desejo da nossa alma tem que ser em cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor permite passarmos pelo vale de Baca. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor permite termos necessidades, passarmos por provações. Tem pessoas que durante grande parte da vida passam por certas necessidades, provações, mas o Senhor nos permite para reconhecermos que a força está nele e não em nós, para entendermos que é preciso fazer e cumprir a vontade do Senhor e não a nossa, para que os nossos corações sejam aplanados. O verso de número 7, ele diz: passando pelo vale de Baca, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. É de força em força, para chegar ao destino final, para chegar no alvo, no propósito eterno para as nossas vidas, que é uma vida eterna com Cristo. Mesmo depois de passar pelo vale de Baca, o Senhor diz: vão indo de força em força. Você não vai receber superpoderes. Você não vai receber uma força tal que nunca mais haverá fraqueza. Você não receberá uma força tal que nunca mais haverão necessidades. O Senhor diz: depois de passar pelo vale de Baca, você sempre vai continuar precisando da força que vem do Senhor. É de força, de força, de força, de força, de força,
de força em força, cada um aparece em Sião, perante Deus. É de força em força que nós vencemos. É de força em força que nós passamos pelos momentos difíceis. É de força em força que nós compreendemos os propósitos ou o propósito de Deus nas nossas vidas. É de força em força que nós temos o nosso coração aplanado. Verso 8 e 9. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O salmista continua expressando através da sua oração a sua total dependência em Deus. Ele reconhece o grande poder que Deus tem em suas mãos. Senhor, Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Ouve a minha oração. Inclina os ouvidos, Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo, a minha proteção, a minha segurança. O que me protege, contempla o rosto do Teu ungido. Verso de número 10, porque vale mais um dia nos Teus átrios, do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Não há como comparar a presença do Senhor a nada mais. Nós nos perdemos no tempo, mas estar na presença do Senhor não se compara a tempo algum. Aqui diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte 1000. Não se compara ao tempo a presença do Senhor. Não se compara a lugar. O salmista diz: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Ainda que eu não consiga entrar no átrio, ainda que eu não consiga entrar, se eu puder estar à porta, eu prefiro estar, do que habitar em tendas da impiedade. Estar na presença de Deus não se compara a tempo, não se compara a espaço. Não existe nada que se compara à presença de Deus. Nós muitas vezes já ouvimos, fomos ministrados e já ministramos. A presença de Deus é o lugar de refúgio, é o lugar de refrigério, é o lugar de consolo, de conforto, de força, de misericórdia, de perdão, de graça, de justiça. Não existe outro lugar que se compare. Não existe tempo que se compare. Muito melhor é estar na casa do Senhor, na presença de Deus, porque o Senhor Deus é um sol. O Senhor Deus é escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Deus é aquele que governa. Deus é aquele que dirige. Significado do sol: o Senhor criou o sol para presidir o dia. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, que Ele criou o sol para presidir o dia. E muitas vezes nós vemos na Bíblia o sol sendo usado para governar, para dar direção. O sol é símbolo de governo, é símbolo de direção. O Senhor é o nosso governo, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é aquele que nos protege. Por isso melhor é estar na presença do Senhor do que em qualquer outra parte. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado
Feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Não existe felicidade maior do que ter a nossa confiança depositada no Senhor. No Senhor. Bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança, Senhor dos exércitos. Fique em pé em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê compreensão. Que o Senhor nos dê entendimento. Para vivermos certos de que a nossa força vem do Senhor. O nosso desejo, o nosso coração tem que estar desejoso de fazer a vontade do Senhor. Que a resposta de Deus para a sua necessidade hoje é aquilo que não somente traz alívio, é aquilo que não somente traz conforto, é aquilo que você necessita, é aquilo que você precisa, mesmo sendo apenas uma gota. E que daqui a pouco, na primeira chuva, ainda que serôdia, ela vai ser suficiente para encher os tanques. E você deve compreender isso e receber isso do Senhor, sabendo que você precisa, eu preciso, caminhar de força em força, até recebermos a recompensa final, pela nossa caminhada. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus ajude você a compreender esta palavra, de forma que a sua vida seja mudada, a sua vida seja transformada, o seu caminhar seja diferente, os seus passos sejam diferentes. Jó queixou-se, Jó reconheceu a justiça de Deus. O último estado de Jó foi muito diferente do primeiro, porque ele tinha em seu coração caminhos aplanados, porque ele sabia que a força não era dele, mas que a força vinha do Senhor. Deus mudou completamente a história. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então eu vou sair de um momento de necessidade financeira para um momento de riqueza absoluta. Não é isso que o Senhor está dizendo. Eu vou sair de um momento de enfermidade para um momento de saúde plena. Não é isso que o Senhor está dizendo dessa terra. Aqui é de força em força. Mas aqueles que chegarem no final, esses sim vão gozar de riqueza absoluta. Esses sim vão gozar de vida plena no Senhor.